Olá! Chegando aqui para o nosso último vídeo da série Formação da Personalidade. Já conceituamos essência, já falamos da primeira pele que reveste a nossa essência, que é a pele biológica, definindo ela em duas variáveis, que é a hereditariedade genética, efetivamente, e também os modelos comportamentais que temos na nossa primeira infância e com as primeiras relações significativas que estabelecemos quando a gente chega no mundão, né? Mas hoje a gente vai falar a respeito de pele social. E essa, de verdade, era que eu estava mais ansiosa para vir aqui conversar com vocês. Afinal de contas, ela é a que mais perdura. Ela é a que dura ao longo da vida. A essência a gente nasce com ela e com o passar do tempo e com a construção da nossa personalidade, por vezes ela vai se perdendo ou ficando encoberta. A pele biológica, que é tanto nas relações, as primeiras relações que a gente estabelece com as primeiras pessoas significativas do nosso convívio, isso logo que a gente nasce na primeira infância, assim como a hereditariedade genética, também tem um curto período de duração. A gente não é criança para sempre, mas a gente é gente para sempre. E a gente que é gente convive com outra gente. E aí é que tá o maior período de formação da nossa personalidade, as relações sociais que a gente estabelece ao longo da vida. Para explicar um pouco e conceituar para vocês como essa pele é construída, eu vou trazer dois conceitos. Um, óbvio, do psicodrama, que é a minha abordagem dentro da psicologia, e um da neurociência, que é uma outra abordagem que utilizamos para os planos de desenvolvimento e orientação aqui de atitude nas relações. Bom, falando primeiro sobre o psicodrama defende a teoria de papéis que eu já falei várias vezes aqui para vocês, que é os papéis que a gente começa a estabelecer e praticar na nossa vida. Se a gente for definir a palavra personalidade, personalidade vem de persona, e persona tem origem grega e significa a máscara que recobre, a máscara que utilizamos para a interpretação de um papel. Então isso tem ligação direta com a teoria de papéis do psicodrama, que são os diversos papéis que a gente estabelece e desempenha ao longo da nossa vida. Papel profissional, papel de amigo, de pai, de mãe, de filho, de filha, de irmão, de gestor, de colaborador. São os diversos papéis que a gente desempenha. Os nossos papéis a gente nunca pode perder de vista que eles são aprendidos. E na teoria psicodramática, todo papel que a gente começa a desempenhar por uma primeira vez passam por 3 momentos de desenvolvimento. E esses 3 momentos de desenvolvimento são o role-taking, que é copiar, o role-playing, que é quando eu já começo a jogar com esse papel, colocando um pouquinho do meu jeito de ser, e o role-creating, que é quando eu desempenho esse papel de forma criativa e única, exclusiva. Mas vamos voltar lá. O primeiro estágio do desenvolvimento de papel é o role-take. A gente começa copiando. Todo papel que a gente começa a desempenhar na vida, ou seja, quando eu me torno mãe, quando eu começo a namorar, quando eu entro num primeiro trabalho, eu começo a pegar no meu repertório de memória quais são aqueles exemplos que eu sigo, que eu posso desempenhar copiando, quais são aqueles exemplos negativos que eu não quero de jeito nenhum. Então, quando a gente começa a desempenhar papel pela primeira vez, a gente começa copiando. Então, a nossa personalidade também é formada através de cópias. Nós copiamos aquilo que está em nosso entorno. A gente copia aquilo que a gente tem como exemplo positivo e a gente copia invertido aquilo que a gente tem como comportamento negativo. Então, a formação do nosso papel é um eterno copiar daquilo que a gente vê em nosso torno. O problema é quando a gente não para de copiar, né, gente? É quando a gente não avança no desenvolvimento dos papéis. A gente fica copiando, mas eu já volto aí nesse ponto, tá bem? Bom, pensando que a gente é constituído de tudo que está em nosso torno, eu vou usar uma outra teoria do psicodrama que eles definem como a formação da personalidade, a nossa compreensão do fora, dentro, fora. O que eu quero dizer com isso? O que está fora, como eu assimilo tudo que eu estou vivendo, o contexto, as pessoas, as emoções, como eu assimilo isso internamente, como eu introjeto essas mesmas pessoas, sentimentos, contextos, situações e como eu reajo ou qual é o comportamento que eu emito a partir dela. A gente nunca pode esquecer
que a realidade ela é extremamente subjetiva, não é verdade? Vamos lá, todo mundo presenciando a mesma cena, a mesma situação. Se cada um for contar separadamente aquilo que viu, com certeza a gente vai ter diversas histórias reais, porque a realidade ela é vista de forma extremamente subjetiva. A gente avalia aquilo que acontece em volta da gente de acordo com o nosso estado emocional atual e principalmente com as nossas necessidades. Vou dar um exemplo bastante clichê que eu vejo, já vi diversas vezes por aí nas redes sociais, que é um postzinho onde conta a seguinte história. Dois irmãos gêmeos univitelinos foram criados por um pai alcoólatra. Um se tornou alcoólatra, o outro nunca colocou uma gota de álcool na boca. Mas quando foi perguntado aos dois por que você se tornou alcoólatra e por que você decidiu nunca beber na vida, ambos responderam exatamente a mesma coisa. Porque eu cresci vendo meu pai beber. Então a realidade ela é internalizada de uma forma muito subjetiva. E isso também faz parte da formação de quem somos, da nossa persona. Como assimilamos o que está em nosso torno, os sentimentos, as situações, as emoções, as pessoas, os acontecimentos. Tem um autor que ele diz a seguinte frase, até anotei aqui para dividir com vocês. É o Heller. Ele diz o seguinte: sentir significa estar implicado em algo, sendo que esse algo é você mesmo, outro ser humano, um conceito, um problema ou mesmo outro sentimento. Sentir é estar no mundo. E aí, com essa passagem do Heller, eu vou entrar para o outro conceito que é da neurociência. A neurociência define o nosso cérebro como 3 cérebros principais. Esse primeiro cérebro, a gente pode chamar de instintivo motor. É aquele cérebro que é responsável pelos nossos comportamentos instintivos. O que seria isso? A gente não precisa pensar e nem fazer nada para o nosso coração bater, para a nossa respiração acontecer, para dar sudorese quando a gente está precisando resfriar o corpo. Então, essas reações fisiológicas, elas são coordenadas pelo nosso cérebro instintivo motor. O nosso segundo cérebro é o cérebro emocional afetivo. Esse cérebro mamífero possui ele, né? É o cérebro que tem o instinto de autopreservação, o instinto de cuidado da prole. Esse é um cérebro também instintivo, mas já afetivo, um pouco mais refinado, pertencente a todo mamífero que habita esse planeta. Mas a gente tem um cérebro que é único e exclusivamente nosso. E esse terceiro cérebro, que é um privilégio da raça humana, a gente pode chamá-lo de cérebro inteligente. Esse cérebro é o que é responsável pelos nossos pensamentos e ações racionais. É o que é responsável pelo nosso lado intelectual e cognitivo. Só nós, seres humanos, possuímos esse cérebro. E aí a coordenação natural do nosso comportamento deveria ser pensar, sentir e agir. Mas nem sempre a gente faz isso, né, gente? E aí chegamos num ponto que eu acho bastante importante e que me estimulou a fazer essa série para vocês. O quanto a gente não faz julgamento do que a gente vê em torno e fica tentando absorver tudo. Quando eu falo julgamento, eu tô falando daquele conceito que eu acabei de trazer aqui para vocês, do fora, dentro, fora. Quando eu vejo o que acontece no ambiente externo, seja esse uma situação, uma emoção, pessoas, comportamentos, eu preciso já usar o meu julgamento para assimilar tudo aquilo que está acontecendo e decidir qual é o comportamento que eu vou emitir. Isso é essencial para que a gente tenha ações espontâneas e adequadas ao encontro daquilo que eu desejo. Só que nem sempre eu faço isso. Aí eu volto lá para o conceito do Roltenk, da cópia. O quanto a gente fica vendo um monte de gente falando por aí e tentando copiar aqueles conceitos que eles falam como verdade absoluta. Lembrando mais uma vez que a realidade é extremamente subjetiva. Essa pode ser a verdade do outro, mas pode não ser a minha. Se ela não me leva para onde eu desejo chegar, ela não é a minha. Mas o quanto eu sou, às vezes, incapaz
ou melhor, não uso o meu cérebro inteligente para fazer a associação daquilo que eu sinto, daquilo que eu penso e daquilo que eu quero enquanto resposta do meu comportamento. Então, percebem o quanto nós somos extremamente complexos e subjetivos e que não existe fórmula pronta para dar conta dos problemas ou dos desafios que você enfrenta na sua personalidade, no teu comportamento ou nas relações que você estabelece? Esse cérebro, o cérebro inteligente, ele nos dá a capacidade de sentirmos a respeito do que pensamos e pensarmos a respeito do que sentimos. E é isso que a gente precisa fazer. Aprender a desenvolver ainda mais essa capacidade inata, que é pensar a respeito do que sentimos e sentir a respeito do que pensamos. Esse é um primeiro exercício para que a gente comece a ser mais criativo para dar respostas mais espontâneas e adequadas diante das situações que a gente vive. A personalidade, como último ponto aqui importante de ser considerado, ela é absolutamente possível de ser modificada. Óbvio que existem traços de personalidade que não se modificam e nem há necessidade de mudar. Gente, quantas pessoas eu já atendi no meu consultório que chegaram extremamente incomodadas porque queriam mudar uma personalidade. Eu já recebi gente dizendo, eu sou ansiosa, quero deixar de ser. Eu sou imediatista, quero deixar de ser. Eu sou controladora, quero deixar de ser. E por que você quer deixar de ser? A abordagem da psicologia que eu sigo distingue a psicoterapia em dois momentos. É um momento de tratamento e um movimento de desenvolvimento. Para diferenciar essas duas linhas possíveis de serem abordadas no setting terapêutico, eu costumo dizer que se aquilo que você faz não te causa dor extrema e não causa dor extrema no outro, dor patológica, gente, isso é apenas uma tipologia, é um jeitão de ser. E se é o seu jeitão de ser, ele não precisa ser tratado, ele talvez precisa ser desenvolvido para que seja externalizado de um jeito mais adequado com a vida que você deseja ter. Então, as pessoas que são muito ansiosas podem usar isso a seu favor. As pessoas que são muito controladoras, com um pequeno ajuste, transformam isso numa excelente qualidade. Uma outra coisa que eu sempre costumo dizer é que, para mim, não existe uma coluna de qualidades e uma coluna de defeitos. Um defeito pode se tornar uma qualidade maravilhosa se usado adequadamente, ou uma qualidade pode se tornar um defeito perigosíssimo se usado inadequadamente. Então, não tentem se transformar em algo que vocês não são. Respeitem as suas personalidades. Não tentem se tornar aquilo que os outros dizem para você que é melhor para a vida, que só você sabe qual é, qual deseja e como vivê-la. Um beijo grande para vocês e até a próxima.